Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. O meu nome é Renato Ferreira da Silva e estou aqui com o professor António Vaz Carneiro, que é professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e presidente do Instituto de Saúde Baseada na Evidência, que esteve aqui connosco na nossa Masterclass de Real World Evidence. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E começo com uma pergunta que resulta até um bocadinho de um termo que foi gerado no contexto da Covid-19, o infodémico, da infodemia, sobretudo aqui na questão da área da saúde, e aquilo que lhe pergunto é se persiste um desfazamento entre aquilo que entre aquilo que a ciência sabe, aquilo que é publicado, a evidência científica, e aquilo que são efetivamente os cuidados de saúde que são prestados à população no contexto da prática clínica. Sempre houve uma decalagem entre a produção científica, nomeadamente, agora falando sobre terapêutica, de uma intervenção terapêutica e a sua normalização no sentido de passar a ser rotina. Hoje sabemos que em média, quando nós temos uma intervenção bem testada, o que quer dizer que tem vários ensaios clínicos que definiram o benefício e o risco, demora em média 17 anos até entrar na rotina diária de toda a gente. A União Europeia está, de resto, a tentar diminuir esse período de tempo para 13 anos. Isto dá-nos a ideia da extraordinária dificuldade que há em primeiro lugar, compreender o que é que se está a fazer na investigação clínica das intervenções, nomeadamente, mas também da dificuldade que há em transportar esses dados para a prática clínica. E, portanto, sempre existiu isso. Agora nós temos uma capacidade mais rápida de identificar aquilo que vale a pena fazer ou não, mas continuamos com esse problema. Isto tem a ver com a maneira como nós fazemos a investigação e tem a ver com a nossa prática clínica. A investigação continua a ser feita, na maior parte dos casos, longe daquilo que é a prática clínica. Para o farmacêutico, para o médico, para o profissional de saúde, é muito difícil estar bem treinado para, quando tem uma questão, quando tem uma dúvida, autonomamente ir obter uma resposta de alta qualidade. Quer no momento em que está com o doente, que tem de ter uma resposta naquele momento, pode ser uma dosagem de um medicamento, pode ser uma referencial como cirurgião, não interessa, naquele momento, mas também para a sua autoeducação, para a sua atualização dos seus conhecimentos. São duas coisas diferentes que são ambas muito importantes e que são ambas difíceis, embora hoje já haja sistemas que apoiam muito bem os profissionais nesse campo. Mas a questão de um profissional que pode ter uma boa capacitação na área da prestação de cuidados, não é necessariamente um bom profissional na interpretação, muitas vezes, de algum conteúdo muito técnico, científico, porque, apesar de tudo, as revistas científicas permitem fazer uma comunicação entre investigadores, não é? E, portanto, pode não ser fácil, por vezes, os colegas da prática profissional conseguir fazer uma boa interpretação daquilo que são os resultados de um artigo científico. Esta também é, provavelmente, uma limitação. Sim, mas não precisa. O profissional de saúde não precisa estar a ler os estudos originais. Se ele tiver uma norma de orientação clínica de alta qualidade, devidamente evidence-based, e se for as metodologias de escrita dessa norma de orientação clínica e ficar satisfeito com o rigor científico dessa norma, é segui-la. Não tem que saber quais são os 22 ensaios clínicos sobre uma intervenção cardiológica. Não, nem é essa a ideia, de todo. A ideia é termos um sistema de informação que, no momento em que precisamos dele, ele apareça com a resposta que nós queremos. Isto é, com que nós ficamos satisfeitos. Repito, a ideia não é que cada um dos profissionais de saúde seja um expert em epidemiologia clínica, nem pensar nisso. Não, é ter um conjunto de instrumentos que o ajude a decidir melhor, ou seja, que suporte a sua decisão. Claro. Isto da aplicação da evidência clínica, do Real World Evidence, no contexto das decisões clínicas e no contexto das decisões políticas. Nós incorporamos, e mais especificamente aqui em Portugal, aquilo que é a evidência que é gerada nas nossas decisões. Os governantes têm feito isso? Durante muito tempo pensou-se que havia uma oposição entre a ciência e a experiência individual dos profissionais. Estou a falar de quem faz clínica. Claro. Pensou-se que seria uma espécie de dois campos que não falariam uns com os outros. Mas é precisamente curioso que, nunca ninguém me ouviu dizer isso, eu sempre defendi que a experiência individual dos profissionais era muito boa. Porquê? É muito importante. Porquê? Porque capta uma informação que os ensaios clínicos não captam, por exemplo. Que é qualquer coisa que os doentes têm, individual, que não foi contemplado no estudo clínico daquele medicamento que eu quero utilizar naquele doente. É o senso clínico? É o identificar qual é o subgrupo de doentes em que aquele doente entra e saber se aquele podia ter sido incluído nos ensaios clínicos, se sim ou se não, e se não,
se eu devo ou não devo utilizar aquele medicamento, por exemplo, no caso da terapêutica. Isso é experiência clínica, que é preciosa para complementar a ciência por trás daquilo que nós fazemos. Quanto aos políticos, não tenho visto uma política baseada na evidência. E atenção, eu não defendo que o Ministro da Saúde deva fazer uma política baseada na evidência, mas aquilo que eu digo é, mas quando tem evidências de excelente qualidade, porquê é que não a usa? É essa a minha grande questão. E, portanto, não vi até hoje, raramente vejo uma decisão política global que esteja ancorada numa revisão da literatura cuidadosa que ajude a pessoa que vai a decidir bem, o melhor possível. Depois a decisão é livre, mas a pessoa deve decidir claramente numa perspectiva de ter uma informação de alta qualidade que lhe permita desenhar uma intervenção política que muito provavelmente irá fazer mais bem que mal. Mas faltaria-nos aqui em Portugal alguma estrutura, ou pelo menos a cooperação com algumas estruturas já existentes, para tentarmos incorporar alguma evidência nessas decisões políticas. Temos o caso do NICE, é um bom exemplo. Poderia ser exatamente igual, mas... Não, mas podemos fazer o NICE português. Isso já se fala há muitos anos. Há muitos anos. Tenho já muito envolvido em todo este mundo da informação, das análises dos estudos, da sua transferência para a prática, e já se fala nisto há muitos anos. E, portanto, houve um momento em que me pareceu que iria acontecer isso. O Infarmed não consegue fazer isso, está esmagado de trabalho com as coisas que tem que fazer todos os dias. Seria, por exemplo, seria uma excelente ideia estar dentro do Infarmed, público ou privado, até podia ser privado, financiar tudo isto privadamente, mas não temos, digamos assim, seria extraordinariamente importante e vai ser obrigatório, mais cedo, não vale a pena tentar fugir ao assunto, vai ser obrigatório, porque a quantidade de informação que todos os dias é produzida necessita de grupos que lhe deem, digamos, uma organização e uma transparência e uma explicação para que a pessoa que está na linha da frente de tomar conta de doentes perceba para que é que aquilo serve. Claro. O professor falou aí de um ponto que eu, na verdade, nem ia pegar, mas vou aproveitar a deixa, que é da questão de investigação que é financiada pelo privado. Ainda continua a existir alguma dúvida sobre publicação que tem financiamento pela indústria farmacêutica e outras entidades privadas? É inteiramente legítimo pensar que num novo medicamento para o tratamento do Alzheimer, por exemplo, uma doença prevalente de uma enorme importância para a qual temos muito poucas opções terapêuticas ou preventivas, é inteiramente natural pensar que uma casa farmacêutica que vai fazer um investimento de 200 milhões de dólares nestes estudos, que não quererá que os resultados sejam positivos. Isto quer dizer que, não estou a dizer com isto, que os investigadores dessa empresa farmacêutica, que muitas vezes não são da empresa farmacêutica, mas são de universidades, a empresa farmacêutica faz um outsourcing para as universidades, sim. Com os seus comitês todos, de seguimento, aquilo tudo. A mim parece-me um sistema razoavelmente bom para evitar, digamos assim, resultados falsos. Haverá sempre aqui e ali, nenhum estudo é perfeito, e haverá sempre aqui e ali alguma coisa que nós podemos dizer. Mas com este sistema que temos, que é, nomeadamente, quando a empresa farmacêutica faz outsourcing para as universidades, aí criam-se um conjunto de comitês de controle da qualidade dos dados que a mim me descansam em termos da utilização final desses dados. Isto é, parecem-me verdadeiros. Não me parece haver aqui, na maior parte dos casos, qualquer coisa de reprovável. Por outro lado, sei que tem havido casos em que se tem detectado isso. Pois bem, nós apostamos que grupos como o meu são capazes de detectar, quando saem estas coisas, são capazes de detectar que há aqui alguma coisa estranha. Por exemplo, os resultados serem bons demais. Pronto. Mas isso é raro, repito. A última coisa que a indústria farmacêutica quer é que depois de ter feito o investimento todo nas fases pré-clínicas e clínicas do medicamento, já ter feito os ensaios fase 3 e já gastou todo aquele dinheiro, depois a agência reguladora lhe diga que não, senhor, o senhor não vai introduzir isto no mercado porque nós temos dúvidas sobre os seus ensaios clínicos. É a última coisa que eles querem. Se calhar já foi um problema no passado, mas se calhar já não se coloca atualmente, não é? É sempre bom ficarmos atentos. Claro. Mas, digamos, há uma série de sistemas de controle e de regulação que impedem isso, não é? Como é que estruturas, como a que o professor preside, do ISB, do Instituto de Saúde Baseada na Evidência, podem cooperar com algumas entidades públicas? Com os Infarmeds, com... podem ser particularmente importantes. Eu, se me perguntasse o que é que o Instituto faz, a minha resposta seria produz conhecimento. Pronto. E produz conhecimento para quê? Para os 4 a nível de atores do serviço de saúde. Os doentes e os seus familiares em primeiro lugar. Se não vierem com uma pergunta, a gente faz uma folha A4 com aquilo que ele precisa saber. Para os gestores e administradores. O que é que precisam saber? Que tipos de antibióticos é que precisam ter num hospital, por exemplo, ou que tipo de intervenções devem ter. Depois, para os políticos,
Ou seja, se querem determinar uma decisão política, o que é que eu preciso saber sob o ponto de vista científico, se talvez isto foi estudado ou não, e quais são os resultados. E, finalmente, centralmente, importantemente, os profissionais de saúde. São aqueles que estão a tomar conta dos doentes. Não é? Precisamente nesse último ponto, nós temos muitos colegas aqui na sociedade que fazem parte, aliás, das comissões de farmácia terapêutica que diariamente decidem sobre decisões clínicas nos hospitais e que, portanto, têm que ser, à partida de decisões, têm que ser balizadas. Mas estes têm que ter um treino mais específico. Essas pessoas têm que ter um treino mais aprofundado para compreender a metodologia da investigação clínica, não é? Porque as suas decisões vão ter consequências. E se é para aprovar, tem que dizer porquê. Se é para não aprovar, tem que dizer porquê. E até pode ser uma questão... A mim não me repugna nada. Eu nunca penso nos meus doentes da parte económica. Nunca penso. Nunca sei se é o medicamento mais caro ou não. Eu dou um medicamento que entendo que é adaptado para aquele... Está indicado para aquele doente. Mas aceito que o sistema de saúde me diga se eu o posso dar ou não. Se há dinheiro para comprar ou não. Aceito isso perfeitamente. A questão de sustentabilidade e eficiência. Como é óbvio. É uma das pilares fundamentais de tudo isto. Eu não tenho liberdade para estar a dar medicamentos que têm, por exemplo, benefícios marginais e custam dezenas de milhares de euros por ano. Quer dizer, não faz sentido, não é? Nós temos de ter também uma conversa que ninguém tem, que é uma conversa, no fundo, com os nossos concidadãos e tentar procurar definir o que é aceitável para um país como nós assumir de inovação e de utilização das novas tecnologias. Isso é muito importante, porque nem todos os países são iguais. Há uns onde é mais possível do que outros fazer isso e Portugal deveria refletir sobre esse ponto de vista. Precisamente. Retomando só um ponto que falámos já há pouco, que tem a ver com a questão da experiência profissional, do profissional de saúde, entenda-se. E a minha pergunta é, com os anos de experiência profissional e com a sabedoria e até com a questão do senso clínico que falámos há pouco, poderá haver alguma tendência, não sei se o professor concorda ou não, mas poderá haver alguma tendência da substituição na prática daquilo que é a evidência real e que é gerada por aquilo que é o meu senso pessoal, da minha experiência profissional passada. Isso poderá, com um profissional que já tem muitos anos de experiência profissional, isso poderá acontecer? Ou isso serão profissionais que estão pouco preparados? A sua pergunta era se utilizam a evidência do mundo real, era isso? Exatamente, mas com o avançar dos anos de experiência profissional, ou seja, se não há uma substituição daquilo que é a minha percepção pessoal e da minha experiência passada em detrimento... A evidência da vida real tem a grande vantagem de captar aquilo que acontece todos os dias. Nós sabemos que no mundo da investigação é um mundo um bocadinho artificial, já que os doentes são tratados, selecionados, apoiados e seguidos de uma maneira especial, não é? E que pode ter a ver ou não com a prática clínica em que aquele medicamento vai ser utilizado. Pode ter ou não, em princípio tem, não é? E, portanto, para mim, a evidência do mundo real, chamada Real World Evidence, é, no fundo, a concatenação da prática clínica de centenas de milhares de médicos, que têm ali aquelas bases de dados, por exemplo, dos processos clínicos eletrónicos, onde eu posso analisar, por exemplo, dou-lhe um exemplo, estou interessado em analisar se os doentes com insuficiência cardíaca congestiva com função ventricular esquerda mantida estão a ser tratados segundo as guidelines. Eu tenho uma base de dados, que eu posso ir aos processos clínicos eletrónicos e estudar cuidadosamente aquilo, identificar os doentes todos com esta doença e depois ir fazer um matching com as terapêuticas que eles estão a fazer. Isto é insubstituível. Eu não tenho outra maneira de olhar para este género de coisas. E, portanto, o que é que eu estou a fazer? Estou a tentar perceber o que é que se passa realmente. É por isso que isto é muito importante, a combinação entre os estudos de causalidade puros e duros, os casos de controle, os ensaios clínicos, os estudos de coorte, que depois, com esta nova informação de todas as bases de dados que os países todos têm do mundo, que têm um valor enorme para olhar para as coisas mesmo. Muito bem. Professor, para finalizar, nós fizemos aqui hoje a nossa Masterclass Real World Evidence com profissionais, sobretudo da farmácia comunitária e da farmácia hospitalar, não só, mas essencialmente. Como é que este tipo de formações, um bocadinho mais por vezes conceptuais e metodológicas, ajudam a capacitar os nossos colegas para algumas destas temáticas da evidência e decisão? Eu proporia que não fossem todos. Porque há muitos colegas, muitos farmacêuticos que não precisam desta informação para o seu trabalho do dia-a-dia. Eu diria, no entanto, que em cada farmácia portuguesa deveria haver alguém que seja capaz de ir captando, analisando e transferindo para a prática o conhecimento diário que sai todos os dias no mundo das ciências farmacêuticas. Isso tinha. Ou regionalmente, arranjar uma estrutura regional, algo ao pé da ordem, o que fosse, não sei, ou da vossa sociedade regional, que faça reuniões regulares e em que, por exemplo, concluam consistentemente as mesmas coisas no Norte, no Centro e no Sul. De uma maneira independente, sem conflitos de interesse,
e, digamos assim, profissional e suficientemente sofisticada para nós termos a ideia de que estamos a fazer muito bem neste mundo que é hoje em dia a informação clínica. Portanto, a minha proposta era que vocês construíssem um sistema, um recurso, digamos assim, em que estas pessoas tinham que ser treinadas mais agudizadamente que os outros que normalmente no seu dia-a-dia não precisam. Para quê? Para poderem também fazer mais um segundo nível de rastreio, um segundo nível de controle. E não só apenas ao top do Infarmed, não, depois no terreno tem que se controlar. É isso que é preciso. Professor, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado também por ter-nos acompanhado aqui mais um videocast. Até breve.